Boa noite. Deus abençoe a todos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, eu estou aqui de novo, como eu tinha prometido na primeira série do Apocalipse, tá certo? A gente estudar, trazer aqui como título Os Mistérios do Apocalipse, parte 2. Tá bom? Aí na parte 2 eu vou continuar onde eu parei, que na verdade é um livro maravilhoso, o livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia escrito por João na ilha de Patmos. O apóstolo João, ele foi preso e levado para a ilha de Patmos, e ali ele teve a revelação do livro do Apocalipse. E eu parei naquela parte, qual é a mensagem central em Apocalipse. A mensagem central em Apocalipse é Jesus voltará para buscar a sua igreja. Tá certo? Então nós vamos entrar na segunda parte, que nos traz um assunto importante. Que assuntos são tratados em Apocalipse? Qual a finalidade do Apocalipse? Que assuntos são esses de tamanha relevância que Deus mesmo projetou para que João ele fosse preso, o único apóstolo, tá certo? Os 12 apóstolos, um que foi do traidor, Judas, Iscariote, ele vendeu e traiu Jesus, tá certo? E a gente sabe o fim de Judas. Foi triste, lamentável, mas foi a escolha que ele teve, Deixou subir o coração dele o ego, a grandeza de querer conquistar, o poder, tirar com o poder, vamos dizer assim, Roma, que dominava sobre tudo. Naquela época, os judeus queriam ser libertos de qualquer maneira do jugo dos romanos. É tanto que o povo judeu não aceitou a mensagem de Cristo, porque era uma mensagem de paz, era uma mensagem de amor, era uma mensagem de união. Jesus não veio trazer violência, confusão, contenda. Não, Jesus, muito pelo contrário, ele dizia: amai uns aos outros, perseguir a vocês, vão perseguir a mim. Então, aquela mensagem de Jesus para aquele povo não era legal para eles. Por quê? Porque eles queriam um líder que liderasse o movimento poderoso para libertar Israel do jugo dos romanos. Mas não era o plano de Deus dessa forma. O Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador, não veio para essa terra para tomar o reino dos romanos sobre Israel, porque o que Jesus veio fazer foi algo muito maior do que isso. Está entendendo? O que Jesus veio fazer foi revelar à humanidade a vontade de Deus, trazendo a nós o reino de Deus. A paz, o amor, a justiça, a fidelidade, coisas maravilosas. Como eles não entenderam, é tanto que Pedro, quando ouviu da boca de Jesus que todos iam trair ele, Pedro disse: eu não vou te trair, eu vou ficar contigo. Querendo, vamos dizer assim, atrapalhar o plano de Deus, não pode. Ninguém atrapalha o projeto, o plano de Deus. O plano de Deus é que seu filho desce a vida, derramar seu sangue pelos nossos pecados, porque a palavra de Deus vai falar que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Tá certo? Então, João foi agraciado por Deus, o único apóstolo que não morreu martirizado. E foi para a ilha de Patmos, como todo mundo já sabe, teve a revelação do Apocalipse, e depois foi
liberto, né, da ilha de Patmos para viver numa das igrejas lá de Éfeso. E ali ele passou os seus últimos dias e a sua mensagem central no final de sua vida era: filhinhos, amai-vos uns aos outros. É o que está faltando hoje em dia na Terra, é amar as pessoas. Em Apocalipse, que assuntos são tratados em Apocalipse? Em Apocalipse é enfatizado que Jesus é o Yeshua HaMashiach, o Salvador ungido por Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui já é a segunda série do Apocalipse, que há de voltar à Terra para arrebatar os seus escolhidos, julgar os pecadores, estabelecer seu reino de paz, amor, justiça, verdade, alegria na terra, o qual dará lugar a Jerusalém celestial. Foi onde eu parei. Senhor, neste livro bíblico também é revelado como será a volta do Senhor Jesus. Quais são os sinais no mundo, quais serão os sinais no céu e na terra dessa volta. E qual será o propósito do retorno de Cristo Jesus. E aludido o cumprimento real das promessas reveladas na Bíblia Sagrada, tanto no Antigo como no Novo Testamento, as quais se cumprirão nos últimos dias na consumação dos tempos. Entre os assuntos destacados em Apocalipse está a instrução de Cristo às 7 igrejas. João já começa a trazer em Apocalipse, ali já aquilo que Deus queria, que é aquelas 7 igrejas, que nós vamos entrar nesse estudo, tá certo? As 7 cartas, as 7 igrejas, tá certo? E ali, cada igreja recebeu. E sempre nas cartas, ele fazia um alerta. Quando eu for entrar na leitura do ensinamento aqui das cartas, vocês vão entender, compreender, tá bom? Então, o assunto das 7 igrejas, Apocalipse capítulo 2 e 3, a ira de Deus e o juízo divino sobre o mundo pecador, com a queda dos grandes impérios mundiais e a aniquilação de seu sistema satânico. Antes da segunda vinda de Cristo, segunda parte da menção dos 1000 anos do reinado do Senhor, é apresentado um panorama do reino eterno de Deus, dos novos céus e nova terra, tá certo? Em Apocalipse estaremos vendo toda essa questão. O que vai acontecer? O que está acontecendo? A revelação em Apocalipse está relacionada a outros textos e a outras promessas na Bíblia. Olha, muito importante isso, porque na palavra de Deus, lá a gente vai ver no Antigo Testamento passagens que condiz com o Apocalipse. Está entendendo? O que Deus revelou a João, está lá no Antigo Testamento, Deus mostrando ao povo a compreensão da palavra de Deus. E para entender a palavra de Deus, é como eu digo, só pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é quem nos revela. Só que os homens, eles dão a sua interpretação. Cada um tem a sua interpretação. Qualquer denominação. Cada um coloca a sua interpretação e diz que está certo. Mas para mim o que está certo é a palavra de Deus. Está certo? Se a interpretação do irmão, da irmã, estiver dentro da palavra de Deus, eu recebo. Mas aquilo que não está, não recebemos. Está certo? Antes da segunda vinda de Cristo, Jesus vai voltar para vir buscar a sua igreja. Na segunda parte da menção dos 1000 anos do reinado de paz, que é um milênio. Muita gente não crê
no reinado de paz de 1000 anos. Eu sou daqueles que eu creio. E Jesus vai estabelecer o seu reinado aqui na terra durante 1000 anos, que a terra vai descansar. No milênio, no reinado de Cristo, não vai haver essas confusão, as injustiças, as mortes que está acontecendo nos dias de hoje. Esse reinado de 1000 anos vai ser maravilha de Deus, né? Do juízo, né? Apresentado um panorama do reino eterno de Deus, dos novos céus e da nova terra. Sendo assim, os assuntos centrais em Apocalipse são a volta do Senhor Jesus, o cumprimento das profecias bíblicas, a felicidade dos salvos e a restauração completa de Israel. Tem pessoas que acham que Deus abandonou Israel. Eu não acredito nisso. Deus ainda tem um tratamento com Israel, aonde esse povo chega a bênção e prosperidade. Pode ter certeza. Já tentaram destruir Israel de todas as maneiras. De todo jeito. E não é só da agora, não. Desde as invasões, está lá no Antigo Testamento, quando o povo ia para os exílios, preso, derrubado os muros, templo, destruía tudo. Mas Israel, os judeus, nunca perderam a sua origem. Deus levantava os profetas para exortar o povo ao arrependimento. E hoje não é diferente. Deus deixou a sua palavra, tá certo? Mostrou o plano de salvação, trouxe a revelação para a humanidade, aqueles que querem entender, aqueles que querem crer. Ninguém é obrigado a crer em Deus, não. Deus não manda ninguém obrigar, não. Deus não manda ninguém obrigado a ler a Bíblia. Deus não obriga ninguém a seguir a mensagem do Filho de Deus. Por isso que Jesus disse assim: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Jesus lança o convite. Há um convite. A palavra de Deus te leva a esse convite. Quem quiser vir após mim, Jesus dizendo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Olha aí a importância de seguir a Cristo Jesus. Então, meus amados, eu creio, eu sou daquele que crê no Pai, do Filho, do Espírito Santo. Eu sou um daqueles que crê que Jesus veio em carne, gerado sem pecado, pelo poder do Espírito Santo de Deus, onde Deus separa uma virgem, que o nome dela é Maria, né? E aí vai nascer o Senhor, o Salvador, o Redentor. Por que ele poderia morrer pelos nossos pecados? Porque foi o único que nasceu sem pecado, porque não tinha aí a vontade humana, tá certo? Não tinha o que é nascido uma criança natural, do amor de um casal, da esposa e do esposo, e aí vai formar uma família. Não, Jesus nasceu gerado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Trouxe o seu Filho amado a este mundo no caminho legal. Qual é o caminho legal de vir à Terra? Sendo gerado. Jesus passou 9 meses no ventre de sua mãe aqui na Terra, tá certo? E aí Jesus nasceu em Belém de Judá, ali numa manjedoura, numa estalagem, onde estava José, Maria, Jesus estava para nascer. E então, a palavra de Deus é bem simples, nesse sentido. Mas muita gente procura estudar e complicar a situação das pessoas, tá certo? Mas salvação só em Cristo Jesus. E aí, as revelações em Apocalipse estão relacionadas a outros textos
e há outras promessas na Bíblia. Nós vamos ver também. Sim, elas não apenas estão relacionadas, muitas são um cumprimento da promessa de Deus no Antigo Testamento, que diz respeito ao juízo das nações, à restauração da nação de Israel, o estabelecimento completo e efetivo do reino de Deus sobre o governo do seu ungido, o Messias, durante o milênio. Olha que coisa interessante. Em Apocalipse 19, por exemplo, que fala sobre a batalha do Armagedon, quando a nação de Israel será cercada pelo exército do anticristo, vemos que se cumprirá o que foi predito em Daniel, capítulo de número 11, versículo 21 a 45. Veja como já no Antigo Testamento já falava, está entendendo, das coisas que iam acontecer no futuro, e nós estamos vendo aqui no Apocalipse o cumprimento. Israel e outras nações vizinhas serão invadidas pelos exércitos do anticristo. Jerusalém será tomado, o novo templo que será erguido será profanado. Israel estará prestes a ser destruída. Mas naquele momento de crise e grande tribulação, o Senhor Jesus se revelará aos judeus como um verdadeiro Messias e Salvador. Ele virá à frente dos exércitos celestiais, montado num cavalo branco, vestido de linho branco, puro, fino. Ele terá 3 designações: fiel e verdadeiro, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E ele virá para socorrer a nação de Israel, para salvar os judeus da grande batalha do Armagedon. Bom, o que é que a gente vai entender por essa questão aqui? Eu estou falando aqui por mim, o que é que eu creio? Você crê se quiser, mas eu creio assim. A igreja de Jesus, que Jesus morreu, ele fez a vontade do Pai. É tanto que Jesus disse para os discípulos: eu vim comer uma comida que você não pode comer. Está entendendo? Jesus disse para eles: qual era a comida que os discípulos não podiam comer? Era o que Jesus veio fazer nessa terra. Qual foi o objetivo de Jesus na terra? Seu ministério durou de 3 anos a 3 anos e meio. Tá certo? Em 3 anos, vamos dizer assim, ele cumpriu todas as Escrituras. Jesus foi o único que cumpriu a lei. Ninguém consegue viver na lei. Ninguém. Se você for daqueles que guardam o sábado, você tem que guardar todo o mandamento de Deus. Isso é impossível. Humanamente falando, é muita coisa. Então a lei não salva. Muito pelo contrário, a lei se manifestou para trazer à humanidade o pecado que está estampado na vida das pessoas. Então, estávamos sobre maldição. A lei. E Jesus veio para nos libertar dessa maldição da escravidão. Nós éramos escravos, perdidos. E então, Jesus agora vem, pela vontade do Pai, gerado pelo poder do Espírito Santo. E Maria, como eu estava falando no começo, ele passa 9 meses. Quando Jesus nasce, ele vai passar o período que todas as crianças passam, tá certo? Maria protegia seu filho Jesus, viu? Cuidava, zelava pelo Filho de Deus. E ela sabia que aquele menino vinha da parte de Deus. E ela guardava tudo em seu coração. Que coisa maravilhosa. Essa mulher foi uma mulher abençoada. Mas isso não dá o direito, dentro da palavra de Deus, dela ser adorada como muitos fazem. Culto a Maria e por aí vai. Outras coisas que não é o meu foco. Tá certo? Mas eu não creio que Maria é a minha intercessora
eu não creio que Maria, ela pode me salvar, tá bom? Eu creio que ela teve o seu papel fundamental aqui na terra e ela cumpriu a vontade de Deus, tá certo? Trazendo o seu filho amado para realizar essa obra maravilhosa, redentora, que nos tirou da escravidão. A gente tinha uma venda nos olhos, não entendia nada, não compreendia nada. Eu nasci para quê? Para que eu estou vivendo nessa terra? Eu vou ter que morrer um dia, você está perdido. Aí veio Jesus Cristo, trazendo o reino de Deus, que é o reino de Deus, é a palavra de Deus, a vontade do Pai. Está aqui em Gênesis, Apocalipse, a coisa mais linda do mundo. E Jesus cumpriu nesse período do seu ministério aqui terreno a vontade do Pai, obedecendo a leitura. E ele cumpriu. É tanto que Jesus, ele tinha, podia e fez a vontade do Pai, que foi justamente como um cordeiro mudo não abriu a sua boca. Então, meus irmãos, essa é a coisa mais maravilhosa. Israel ainda vai ser restaurado. Israel não conheceu Jesus como o enviado de Deus. As religiões da época, os religiosos, eles mataram Jesus, crucificaram por causa da inveja, porque multidões seguiam a Cristo, e Jesus mesmo declarou: vocês me seguem não pelos ensinamentos, pela palavra, mas vocês me seguem por causa dos milagres. Quantos hoje estão atrás de milagre, né? Quantos hoje estão atrás de ver prodígios? E aí o homem sai do plano divino e começa a entrar num plano terreno. Então, nós cremos, por exemplo, eu creio que Jesus vai arrebatar a sua igreja, tá certo? Nós estaremos nas bordas do cordeiro. Haverá esse período de grande tribulação. Tem uns que creem que nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação. Outros creem que vai ser arrebatado no meio da tribulação. Outros acreditam que todos vão passar pela grande tribulação. Isso não tem nada a ver com salvação. Se é no começo, se é no meio, se é no fim, não interessa. Tá certo? Isso aí não vai influenciar na salvação em Cristo, de jeito nenhum. Mas eu sou daqueles que eu creio que Jesus vem buscar a sua igreja, remida, lavada, comprada pelo sangue do Cordeiro. Haverá uma festa muito grande no céu, com os salvos, os santos, aqueles que já dormem em Cristo, ressuscitarão primeiro, como o apóstolo Paulo escreve, mostrando como era que ia ser, né, na volta de Cristo. Aqueles que já morreram em Cristo Jesus serão ressuscitados de entre os mortos. Só eles. Bem-aventurados são aqueles que participam da primeira ressurreição. Meu amigo, é coisa tão enriquecedor, tão tremendo, que você vai amar ouvir as passagens de Apocalipse. E aí, nós vamos estar naquele lugar maravilhoso, aonde nós vamos encontrar os santos que já dormem no Senhor. E aqueles que não foram arrebatados, vai passar pela grande tribulação. Como eu creio que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, eu acredito que não está muito longe, está muito perto, porque os acontecimentos cada dia mais está se cumprindo de uma forma aterrorizante. São tanta coisa que está acontecendo que você fica pasmo. Como é que um pai estrupa a própria filha? Como é que um pai mata o seu próprio filho? E por aí vai. Está entendendo? Violência em cima de violência. Você vê uma pessoa passando necessidade, dormindo na rua, aí para um bocado de pessoas e começa a matar aquele povo que
moram no meio de rua para fazer maldade. Espírito mau, ruim, para tudo aqui no Apocalipse. As violências aumentando cada dia mais. A vida parece que perdeu sentido para as pessoas. E isso é muito triste. Mas a palavra de Deus nos adverte. Quais os objetivos do Apocalipse? Essa passagem eu vou trazer na terceira live, tá bom? Essa é a segunda da série que eu estou falando, os mistérios do Apocalipse. E nessa live, que é sobre o milênio, né? É um panorama, enriquecimento, engrandecimento para nossas vidas. Eu não sei nem decifrar. Que coisa maravilhosa é a gente participar da festa das bodas do Cordeiro. Está em Apocalipse. Está aqui. Eu acredito, eu creio. Então, vem aí a terceira parte, que é os objetivos. Quais os objetivos do Apocalipse? Por que o Apocalipse é chamado o livro da consumação? Está entendendo como é importante a gente ler Apocalipse? Se você não leu, eu te convido a ler. Eu estou dando aqui só essas passagens sobre Apocalipse. Quando terminar essas introduções, aí nós vamos entrar na mensagem mais aprofundada sobre o milênio, né? Sobre a grande tribulação, e por aí vai, uma série de coisas que estão para acontecer, porque o Apocalipse é chamado o livro da consumação. Na terceira live nós vamos estudar quais os objetivos do Apocalipse, e também porque o Apocalipse é chamado o livro da consumação. Olha que coisa interessante, porque o Apocalipse é chamado o livro do juízo. E aqui eu quero orar pela tua vida, abençoando a tua casa, abençoando a tua vida. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por este momento de oportunidade, trazendo aqui esta série de ensinamentos sobre o Apocalipse, a palavra de Deus. É um livro que eu amo, que eu gosto de ler, de estudar, para entender e compreender mais ainda. Ó Espírito Santo de Deus, revela-nos cada dia mais a profundidade dos mistérios da palavra de Deus. Ah, Senhor, Tu és o Deus que nos revela. Aqueles que vão estar assistindo a transmissão, a live, meu Deus, que possam aprender a entender e amar, a ler a Tua palavra e viver a Tua palavra. Em o nome de Jesus, eu abençoo esta vida, eu abençoo a sua casa, abençoo a sua família, porque Tu és o Senhor da vitória. Deus, aqui eu te louvo e te agradeço em o nome de Jesus Cristo. Fica, meu amigo, minha amiga, nesse ensinamento do Apocalipse, e que Deus te abençoe. Não esqueça, logo estarei trazendo aqui a terceira live sobre os mistérios do Apocalipse. É interessante, é importante a gente aprender em o nome de Jesus. Fique na paz de Deus, fique na paz do Senhor. Ele que nos dá a vitória, é o Senhor que nos enriquece. Deus abençoe grandemente a tua vida, no nome santo de Jesus. Receba, pode se inscrever para esse canal. Meu intuito aqui não é ganhar dinheiro na transmissão de jeito nenhum, porque o que eu pego para mim é o suficiente para sobreviver. Não estou atrás aqui de reconhecimento, não estou atrás aqui de estar ganhando dinheiro através de transmissão, mas é um canal de uma mensagem bíblica bem rasinha, esclarecedor do plano redentor de salvação de Deus na vida dos homens através do seu Filho amado Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo de Deus, nos convencendo da justiça, do juízo e do pecado. É uma mensagem bem simples, bem razoável, e que você pode entender, compreender, sem atacar ninguém, e o propósito é falar só de Jesus. Deus abençoe a tua vida e fiquem todos numa paz maravilhosa que só Deus pode te dar.
Deus abençoe.